Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, as primeiras páginas dos jornais estão gritando informações muito importantes. Algumas importantes, outras revoltantes. Antes da primeira página dos jornais, eu quero mostrar para você que chegou nesse instante, quase nesse instante, pouco a menos de uma hora, uma nova pesquisa Quest sobre a gestão do presidente Lula. Eu vou mostrar para você essa pesquisa fresquíssima que saiu há poucos instantes. Pesquisa Quest, divulgada nesta segunda-feira, aponta que o trabalho do presidente Lula é reprovado por 49% dos eleitores brasileiros e aprovado por 47%. Então, reprovado por 49%, aprovado por 47%. Olha, é uma coisa importante. É a primeira vez que a desaprovação supera numericamente a aprovação desde o início da série histórica da pesquisa, iniciada em fevereiro de 2023. Simples. Até agora, a aprovação, aqueles que aprovavam, o número daqueles que aprovavam a gestão do presidente Lula era maior do que os que não aprovavam, os que desaprovavam. Agora a situação se inverteu. A conta aqui que fizeram é de 5% de queda, o que levou a 47 olha, já estou me... 49 de desaprovação, 49 de desaprovação, 47% de aprovação, tá certo? Não sabem e não responderam 4% e antes eram 2%. Aí tem uma estatística. O levantamento da Quest foi encomendado pela Genial Investimentos e realizado entre os dias 23 e 26 de janeiro. Foram entrevistados 4.500 eleitores em todo o Brasil. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais e 1 ponto percentual para menos. Então, essa pesquisa deve ter chegado antes ou outra pesquisa que o Planalto tenha e que provocou essa reação do presidente Lula, convocando ministros para ver uma redução em produtos alimentícios que provavelmente são uma das causas principais dessa queda na popularidade do presidente, ele que é candidato, agora começou a dizer que não, mas é candidato à sua reeleição. É candidato novamente à presidência da República. Basta ver a ação dele, basta ver como se dirigem os planos do governo, em que direção eles estão e toda a retórica do presidente e daqueles que o cercam. O presidente, neste momento, é candidato. Ele só não será candidato se seu estado de saúde não permitir. Por enquanto, ele é, e dizem até que ele só pensa nisso. E parece que é verdade. Lula é candidato. Pode escrever no seu caderninho aí. Tem uma notícia que chegou agora também, que a Colômbia estava se encrencando com os Estados Unidos. A Colômbia está atravessando um momento difícil porque tem um recrudescimento das guerrilhas lá
que agora se dedicam totalmente ao tráfico. Então tem luta fronteiriça, luta na fronteira com a Venezuela, problemas graves, etc, etc. E aí vem a imposição de sanções por parte do governo americano, porque o Pedro, o presidente da Colômbia, se recusa a receber os aviões com deportados colombianos. Então ele diz que não recebe e tal, e agora tinha chegado aqui, eu não estou vendo mais, mas tinha chegado aqui um acerto feito pelo governo colombiano com o governo americano no sentido de resolver essa questão. Não sei como. Olha aí, Estados Unidos pausam imposição de sanções após Colômbia aceitar receber voos com deputados. Esse é a Folha de São Paulo, né? Olha aí, Lula registra piores resultados no Congresso e vislumbra campo minado até 2026. Não tem nada a ver com a pesquisa. É uma análise que a Folha faz, uma extensa análise sobre as dificuldades imensas que o governo Lula enfrenta no Congresso Nacional. Para isso, usa as medidas provisórias, a rejeição de vetos, etc., etc., e as dificuldades de articulação com os partidos e entre os partidos que estão brigando entre si. Quer ver? Então, governo de Petro aceitou todas as condições, afirma a Casa Branca. Precisa ver o que o Petro diz, que nem tudo que a Casa Branca afirma, especialmente no governo Trump, condiz com a realidade. Deixa eu ver. Pepsi continua número 2, mesmo atacando a Coca, diz pai do marketing moderno. Philip Kotler afirma que marcas mantêm liderança, lembrando clientes o que entregam. Está aqui, para quem gosta dessas bebidas, é uma coisa importante. A Coca-Cola é uma presença na publicidade e na vida de muita gente. Eu conheço gente que de manhã, ao acordar, não toma café, toma uma Coca-Cola. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, etc, etc. Vamos para as manchetinhas aqui dos jornais. Está aqui o Globo. Deportações abrem primeira crise de Trump com a América Latina. Governo Lula pediu explicação formal por uso de algemas em brasileiros. Colômbia veta voo. Isso já mudou, você viu pela notícia que nós acabamos de ler aqui no site da Folha. E Estados Unidos suspendem visto e aplicam tarifaço ao país. Vamos lá. A política de deportação de imigrantes ilegais dos Estados Unidos abriu a primeira crise. Lula está reclamando, a Colômbia estava reclamando nessa altura dos acontecimentos, enfim, tinha muita... Ele baixou o sarrafo, vai devolver e começou a cumprir, né, a sua promessa de devolver os imigrantes. É bom saber, é bom a gente lembrar que lá nos governos anteriores, inclusive no governo Biden, esses aviões sempre vinham funcionando com a regularidade possível e que o que o Lula está reclamando, com razão, é que os brasileiros vieram algemados e com correntes nos pés, correntes. É uma coisa abominável, mas faz parte da legislação americana. Faz parte da legislação americana e
eles têm lá justificativas de que não querem que aconteça nenhum incidente dentro dos aviões. Mas aí eles relatam, e o Lula reflete isso, né, conta para quem quiser ouvir, que vários foram agredidos, né, que houve problema de alimentação também nesse voo dos brasileiros, e que, bom, o avião teve o ar-condicionado quebrado em Manaus, onde ele fez uma visita, ele baixou por razões técnicas normais para reabastecimento, ele ia até Minas Gerais. E aí veio um avião da FAB, que o Lula colocou à disposição, é uma boa medida. Agora, isso é legislação. Esse pessoal está sendo tratado como absolutamente inocente e vítima. Não é bem assim. Não é bem assim. O Brasil também deporta, não deporta amarrado daquele jeito, mas também deporta imigrantes ilegais. Quando é o caso, depende de quem. É a legislação americana. O país tem todo o direito de deportar imigrantes ilegais. A maioria dos partidos age assim. Agora, há um desespero em países da América Central, inclusive da América do Sul, muitos do Brasil, que procuram uma luz do sol nos Estados Unidos. Procuram emprego, trabalhos manuais lá existem, são muito bem não, mas são bem remunerados, muito melhor que aqui. Enfim, as pessoas procuram, fazem até sacrifícios, pagam para guias que são verdadeiros bandidos os atravessarem, percorrem florestas a pé, muitos morrem no caminho nessa tentativa de busca de algo mais ou algo muito mais nos Estados Unidos. Isso é normal, esses fluxos em toda a América Latina. México, você vê, o presidente Trump inventou uma história que não é verdadeira, de que todos os migrantes, especialmente os mexicanos, são bandidos, o que realmente não é verdade. Deve ter bandido no meio, claro, mas são populações normais, enfim, pessoas procurando uma sobrevivência mais digna que em seus países, alguns deles atravessando crises econômicas gigantescas, enfim, é um lugar ao sol, a procura é de um lugar ao sol. Agora, claro que eles têm que ser bem tratados, esse tratamento é um tratamento legal, porém, na minha opinião, carece de condições éticas, tem problema de você... eu não sei como resolve, porque já imaginou uma revolta dentro do voo de pessoas que estão insatisfeitas porque estão sendo deportadas? Enfim, esse problema dos imigrantes está sendo tratado a marretadas pelo presidente Trump. E mais, vai faltar mão de obra nos Estados Unidos. Esse pessoal que é migrante ilegal, geralmente não são engenheiros, médicos, cientistas nucleares, é o pessoal mais simples, trabalhador manual, que são trabalhadores que acabam tomando o lugar dos americanos, que não querem fazer, isso acontece na Europa também, determinadas tarefas, pintura, trabalhos manuais, limpeza, babá, e que existem americanos que fazem esse tipo de trabalho, mas o custo, os salários são muito grandes, e aí, quando um americano encontra um imigrante ilegal, ele, claro, aproveita-se desse fato, né? O imigrante lá anda escondido, né, se esquivando para não ser pego,
e aí ele é acolhido por uma família e trabalha, em termos americanos, muito barato, trabalha por salário baixo, tudo isso. Esse pessoal vai fazer falta, conta no mercado de trabalho americano. Nas colheitas da área do México, é preciso mão de obra temporária, então estão lá os mexicanos. Isso tudo vai fazer falta, você vai ver, pode anotar. É mão de obra que conta, não é pessoal que vai lá buscar lugar de americano, não. Agora, quando é pego um ilegal, a pessoa que o empregou realmente pode sofrer sanções muito graves. Mas continua, né? A necessidade faz com que essas pessoas sejam empregadas. Bar, restaurante, é um monte. Se você conversa com alguém na rua em Nova York, nós fizemos isso há pouco tempo, não é, Cássio? Nós vimos que muitos eram ilegais, eles têm medo de dizer, mas acabam dizendo. Então lá, 30 anos, 40 anos, agora vem o Trump e inventa que filho de imigrante perde a cidadania. Isso é uma loucura para os padrões americanos. Espera aí, quer dizer, nasceu e, claro que o juiz já criou obstáculos, dizendo que não vale, que essa decisão é inconstitucional, e eu acho que vai prever, vai sobreviver, né, essa questão como inconstitucional, até porque é desumana e carece de civilização. Outra coisa que ele inventou, que é uma perseguição aos LGBT. Ele não gosta, ele persegue, e ele proibiu colocar na documentação governamental outra classificação de sexo que não seja masculino e feminino. Excluiu o pessoal, excluiu. Ele partiu também é uma coisa que bate, né, que agride direitos que foram sendo historicamente conquistados por esse pessoal e que agora, de repente, recebe uma porrada, desculpe a expressão, bateram nesse pessoal, que há um recuo violentíssimo no tratamento das pessoas, especialmente essas LGBT. Bom, o que o Trump aprontou mais? Deixa eu ver o que tem. Tem mais coisas. Colômbia rejeita voos de militares, isso é no jornal de hoje. Essa manchete do Estadão está cancelada, porque já se acertaram. E aqui, olha, Dia da Memória, 80 anos de libertação de Auschwitz. Você sabe, você que não sabe vai ficar sabendo, que durante o regime nazista os judeus foram violentamente perseguidos. Eu sou judeu. Foram violentamente perseguidos por serem judeus. Foram mortos, executados em campo de concentração. Não foram só judeus, foram os adversários do regime, os comunistas, os homossexuais e os ciganos. Pessoas que foram vítimas da industrialização da morte nos campos de concentração. Então, nesse caso, tem esse senhor aqui, que é um sobrevivente, Dia da Memória, 80 anos da libertação de Auschwitz. Stefan Lippmann, sobrevivente do Holocausto, tinha 3 anos, quando homens invadiram a sua casa e quebraram tudo durante a chamada Noite dos Cristais. Foi uma noite marcada por agressões, assassinatos, invasões de casas e negócios comerciais de judeus. Aí diz ele, eu sabia que era perseguido por ser judeu, mas nem sabia o que era ser
judeu. Hoje é esse rememoração, o dia da memória, né, da libertação de Auschwitz, que era um dos piores, se é que você pode fazer classificações de campos de concentração. As pessoas eram marcadas a fogo, né? Como animais, números, muitos deles ainda portam os números, né? Eram marcados. É uma história comprida essa, tem até uma participação de empresas americanas, isso é uma outra história, né, nessa catalogação, nessa armação burocrática do regime nazista. Enfim. Alimentos o Lula não resolveu ainda. O governo está encalacrado. O único instrumento que apareceu, que é um instrumento que acaba se contrapondo à política do governo, é reduzir impostos sobre alimentos. Aí precisa se acertar, porque precisa ver quem vai ter vantagem com essa redução. De repente, o atacado, de repente o varejo, que também não está muito feliz, resolve abarcar o que vai restar, né, esse vazio, triste vazio, esse vazio do imposto que seria retirado. Exatamente quando o governo está correndo atrás de impostos, está procurando aumentar de todas as maneiras a arrecadação. Algumas maneiras legais, mas que sempre foram relegadas a segundo plano e estão funcionando aí. Quer ver? Bom, tem uma aqui, deixa eu ver se é de domingo, o Globo de domingo. Dá uma espiada aqui, ó. Juros, dólar e incerteza global levam a empresa a adiar projetos. Com aumento nos custos financeiros e de insumos, companhias preservam caixa. Você vê que isso é o distante prólogo de uma recessão. À esquerda, de novo visual. É o Globo do domingo. Aí é uma entrevista com o prefeito do Recife, o João Campos, que é uma espécie de conselheiro do Lula agora para assuntos de internet, porque ele ele tem sucesso na internet e é visto como um raro sucesso da esquerda na internet, então ele está e tem um grande crescimento na aprovação dele na prefeitura do Recife, o João Campos. Deixa eu ver, na segunda-feira ainda, tem uma confusão aqui nos jornais que eu mesmo faço. Eu ia culpar alguém, mas eu não vi quem possa ser culpado. Está aqui. Está aqui o Globo. Deportações abrem primeira crise de Trump com a América Latina. Está diminuindo, né? Você viu que com a Colômbia diminuiu, o Lula aproveita, né? Está tirando. Olha, ele está agindo corretamente e tal, mas tem um pedaço de, eu não vou falar demagogia, de propaganda. Quer dizer, ele está usando o Lula é bonzinho, mandou um avião, é contra esse negócio de... Isso já acontece há muito tempo, não tinha se manifestado antes, por quê? Agora só que descobriram, no governo Biden, você sabe quem foi o maior deportador? Quem foi? Vocês lembram que governo foi? Barack Obama foi o maior deportador. Se você somar todas as deportações americanas na história recente, o Barack Obama mandou mais gente embora, mas expulsou mais gente. E aí, como o Barack Obama era um queridinho da esquerda,
Aí ninguém falava nada. De vez em quando se levantava alguém. E todos vinham desse mesmo jeito, algemados, com correntes, etc, etc. Agora descobriram um filão, né? E como é o Trump, né? De direita, e tem uma série de contenciosos aí, se levantam os patriotas, batem no peito e tal. Tem razão, porque eu acho que é um tratamento desumano. Eu acho que até o Lula tem razão. Mas não é de agora, né, Lula? Não é de agora. Deixa eu ver o que tem mais. Turismo puxa a contratação de temporários. Há vagas, com demanda forte, hotéis, bares, restaurantes e serviços ligados ao turismo contratam pessoal extra. A Confederação Nacional do Comércio projeta a criação de 75.500 vagas desse tipo na alta temporada, o que, se confirmado, será o maior volume desde 2015. Você vê que tem setores, alguns setores que estão até elevando, né, os seus movimentos, mas a visão para frente não é a melhor. Agora tem uma coisa que eu quero ver como o governo vai reagir. Tem uma notícia aqui pesada para o governo. Você vê que o governo indicou o Galípolo, o novo presidente do Banco Central, e aí tem uma reunião, terça e quarta-feira, reunião do Banco Central, que deve analisar a questão de juros. E o mercado está apostando, e já desde a administração anterior se esperava isso, um aumento dos juros para 13,25%, um ponto percentual. O que chama atenção no levantamento é o levantamento que o Valor fez no mercado financeiro. É o persistente pessimismo dos agentes financeiros com a inflação. Enquanto a mediana do último boletim Focus apontou para uma inflação de 5,08% no fim de 2025, a pesquisa capturou estimativa mais elevada, alcançando 5,40%. Aí é chute. Eu nem sempre... Se você pegar um retrospecto, você vê que nem sempre essa gente acertou, para mais ou para menos. E nem sempre. Então, você tem isso como uma referência, mas toma cuidado para você não dar isso como definitivo. E tem essa história escabrosa do vazamento do Coronel Cid. O Coronel Cid, né, fez vários depoimentos, mais de 10, isso há alguns meses atrás, colocou o presidente Bolsonaro como conspirador, como chefe do golpe, nomeou grupos que eram contra ou a favor, colocou uma série de coisas. É preciso ler, um relatório relativamente longo, mas ele coloca, foi a primeira delação dele. Agora, eu pergunto, tem comprovação? Como é que uma delação que eu falei, eu opinei uma coisa, tem gravação? Não sei, parece que não. E o pessoal, a defesa do presidente Bolsonaro diz que tudo é invenção, é mentira, que o Coronel Cid é um mentiroso, blá, 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 blá. A primeira delação de Mauro Cid citava 9 de 40 indiciados. O que você acha? Eu, por enquanto, me limito a esperar. Agora, vazaram. Isso não vazou de graça, tem alguma intenção. Não é
A defesa do Bolsonaro não teve acesso a esses documentos. É muito chato que antes dos advogados o plano tenha sido vazado. A Cid afirmou que Michele e Eduardo eram ala radical de trama golpista. Citados por militar, ex-primeira-dama e deputado não foram indiciados pela PF. Defesa do ex-presidente critica vazamento. E no fim de semana a Folha publicou uma série de artigos, uma série de reportagens sobre Hugo Motta, que é o mais indicado, preferido para ser presidente da Câmara, né? A eleição é agora no começo de fevereiro, e lá na cidade dele, na Paraíba, o pai dele é prefeito, um rolo, obras paradas, obras financiadas com as emendas parlamentares, enfim, ele não é tão santo quanto se imaginava, aliás, muito pouco santo. A mãe dele era prefeito, o pai dele não sei o quê. É um negócio lá, é um rolo bem assim, lembra coronéis nordestinos, lembra, com o perdão dos coronéis. Gente, chegamos ao final e eu vou com prazer ler o nome daqueles que nos prestigiaram e que vão tomar cafezinho. Está bem quente o café, Cássio? Tá? Eliane Qualito, Francinelli Batista, Emílio Bracarense, Maurícia Carvalho, Paulinho da Silva, Mariano Ricardo, Renato Guimarães, Ricardo Falcone, Leopoldo Ferreira, Ivone Jonetti, Andréa Rodrigues, Yara Lebro, Azeredo Neto, Edson Andrade, Gilvan Anchieta, Elizabeth da Silva de Porto Alegre, Viviane França de Petrópolis, Mariano Reis de Monte Santo, Bahia, porque tem Monte Santo em Minas. Não sabia que é Bahia. Eu sou ignorante sobre algumas coisas, e confesso. E, eu não sei, é Tere Zimmermann de Joinville. Pessoal, muito obrigado por sua audiência. Vai ser uma semana bem complicada. Vamos começar fevereiro. Vai ter muita agitação política nas próximas horas, em muitos momentos. E aí convidamos para você estar conosco em todas as nossas plataformas. E lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.